Olá, irmão, irmã, amigo, amiga. Eu sou professor de EBD, meu nome é Saulo e eu vou apresentar para você a terceira lição da revista Palavra e Vida, edição número 63, referente ao quarto trimestre de 2019. Essa revista é uma revista de EBD publicada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível gratuitamente pelo site batistasfluminenses.org.br. Essa edição 63 trata de motivações cristãs, é o tema da revista. São estudos em 1ª e 2ª Pedro, foi escrita pelo pastor Samuel Mori de Aquino. A terceira lição tem por título O Segredo para uma Vida Santa. E está lá baseada, o texto base é 1 Pedro 1, de 13 a 16, que eu vou passar a ler. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Bom, mas o que é ser santo? O que é santidade? A gente ouve por aí, o santo tal, o santo não sei das quantas. A palavra santo quer dizer separado. No nosso português, ela quer dizer uma coisa pura, uma coisa com uma perfeição assim extrema. Algo santo, algo santificado é algo que é separado, no caso, para Deus, e é algo extremamente puro. Bom, então tá tranquilo, é só ser santo, acabou. Não? Simples? Não, não é. Por que há uma diferença, uma dificuldade tão grande entre falar e executar? Qual é o problema disso tudo? Por que eu tenho dificuldade de ser santo na minha vida? Pior, por que a gente vê algumas pessoas que se dizem crentes ou cristãs e têm comportamentos completamente diferentes? O que está acontecendo? Por que essa discrepância tão grande entre o ser santo ou buscar ser santo, ou dizer que é crente, ou dizer que é cristão, e agir de forma correta? Essas perguntas nos ajudam a entender algumas coisas. Em especial, para mim, ela me ajuda a entender ou tentar buscar melhorar a minha santidade, o meu compromisso com Deus, o meu compromisso em fazer a vontade de Deus. Veja, eu só consigo identificar uma coisa errada quando eu sei que ela está errada. Se eu acho que ela está certa, não há o que corrigir. Se toda vez que eu pego o meu carro eu passo no sinal vermelho, porque acho é só uma luzinha, não vai fazer diferença nenhuma. Para mim não está errado, eu não estou. Agora, se eu aprendo e entendo que aquilo ali está errado e continuo a fazer, aí isso é muito complicado. E no momento que eu aprendi que está errado, eu preciso buscar acertar. Mas isso é algo que a gente deve buscar no nosso dia a dia. A santidade é um processo. Santificação é um processo. Eu digo que é um processo porque é uma coisa que começa e eu vou melhorando com o tempo. Mas eu tenho que estar buscando melhorar. E é isso que a gente vai ver aqui. O pecado nos leva sempre para longe da santidade. O pecado nos leva para longe de Deus. Só que nós temos que começar a identificar o que está errado, o que é pecado, para buscar trazer isso, corrigir isso e ter uma vida santa e digna que o nosso Deus quer e merece.
Bom, o primeiro tópico aqui que o pastor Samuel coloca é a santidade e as atitudes resultantes das escolhas. Está em 1 Pedro 1,13. Então lá, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, primeira coisa, cingindo o vosso entendimento, ou na versão do comentarista aqui, cingir os lombos do vosso entendimento, ou ainda na nova versão internacional, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Né? Vamos entender o que é cingir nesse contexto. Pedro está vivendo 70 anos 70, como eu falei, 70 depois de Cristo, não é 1970, é depois de Cristo nascer, depois que ele morreu, uns 40 anos. E naquele tempo, as vestes, as roupas eram diferentes daquelas que a gente tem. Então era muito mais comum capas e túnicas vestidas como se fossem vestidos, né? E eram roupas pesadas e muitas vezes complicadas de fazer uma ação que fosse mais ágil. Por isso alguns atletas gregos corriam sem roupas, para não atrapalhar, porque as roupas eram pesadas, grandes e complicavam ali a vida, né? Então, o que era cingir? Era pegar uma parte daquela roupa e colocar, né, amarrar, segurar de um jeito que as pernas ficassem de uma forma mais livre e o camarada pudesse correr, pudesse agir, pudesse lutar, pudesse fazer uma obra, fazer alguma coisa que precisava de um certo grau de liberdade, né? Cingir, nesse contexto, é pegar e ficar pronto para agir, né? Cingir o entendimento, se arruma para entender, se prepara para entender. Olha que interessante. A gente pode estar vendo um filme completamente desligado e ao final do filme a gente não entendeu nada. Já aconteceu contigo? Já aconteceu comigo várias vezes. Tá vendo lá? Não, peraí, mas o que foi que aconteceu? Né? Quando tem aqueles filmes complicados, cheios de personagens, artistas, você tem que começar a prestar atenção, porque senão você não entende a história. Não é isso? Então, você tem que estar com o seu entendimento cingido. O cristão precisa estar atento ao que está ocorrendo. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, versículos 7 e 8, ele fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Estejam com o que está, ocupando a sua cabeça nestas coisas. A mente não fica vazia, ela sempre está pensando em alguma coisa. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Então, vamos ocupar as nossas cabeças, as nossas mentes, com coisas que sejam boas. Por quê? Porque assim vai ser bom. Assim a gente consegue se direcionar às coisas boas e evitamos pensar nas coisas que não deveríamos estar pensando, Fazer mal aos outros, vingar, revidar, se dar bem, pisando em cima dos outros e fazendo alguma coisa que não é o caso, Colossenses 3, 1 e 2 tem um convite a pensar nas coisas que são do alto e ocupar a mente com coisas do alto. 1 Coríntios 2,16, Paulo fala de a mente de Cristo. Então, o que ele está sendo... esse cingir quer dizer? É ter a mente atenta para as coisas que a gente precisa prestar atenção. Eu preciso estar vivendo, prestando atenção naquilo que eu
estou fazendo. Por isso ele fala aqui, a santidade, as atitudes resultantes das escolhas. Se eu estiver atento, farei boas escolhas corretas, de acordo com aquilo que Deus quer. Então, cingindo o entendimento. Segunda coisa, sede sóbrios, né? Primeira coisa que a gente lembra quando fala da palavra sóbrio é do bêbado, né? O bêbado, ele perde a sua capacidade de direção, perde o seu controle motor, perde a sua capacidade de decisão e não consegue mais tomar atitudes corretas. Por isso que não pode, quem está bêbado não pode dirigir, porque vai acabar atropelando alguém. Não tem reflexo, não tem como atuar de forma correta. Mas sobriedade também tem a ver com moderação. Ser sóbrio é agir sem excessos. Então Pedro primeiro falou assim, olha, cingindo o vosso entendimento, sejam moderados, sejam com bom controle daquilo que vocês estão fazendo, tá certo? E, muito importante, esperando na graça, que é o final do versículo aqui, ó. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A pergunta é, esperar na graça, o que seria isso? Será que eu realmente tenho condições de resolver e tomar todas as atitudes para a minha vida da melhor maneira possível? A gente toma algumas atitudes, a gente toma algumas decisões e muitas vezes a gente decide errado. Aí lá para frente, se eu tivesse feito daquele jeito, seria melhor. Mas nem sempre, ou quase nunca, a gente consegue tomar boas decisões, né? Podemos tomar, assim, boas decisões baseadas em conhecimentos técnicos, enfim. Mas para a nossa vida, né? Quem sabe o que é melhor para mim? Né? Eu tenho capacidade de resolver tudo da minha vida, de tomar as melhores decisões e fazer as melhores escolhas? Ou será que alguém pode fazer isso melhor por mim? O que Pedro está comentando aqui é a palavra dependência. Esperar em Deus. Esperar, olha o versículo, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida pela revelação de Jesus Cristo. Esperar na graça, eu não tenho o que fazer para ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Nada do que eu fizer irá me salvar. O que me salva é o sacrifício de Cristo, quando eu aceito. Agora, eu preciso buscar a santificação. Eu preciso buscar seguir a Cristo. Eu preciso buscar agir de maneira que agrade a Deus e faça a sua vontade. Então, nós precisamos deixar de lado aquele sentimento de que eu sei resolver tudo e eu sei o que é melhor para mim e começar a viver na dependência de Deus, esperar na graça de Cristo. Nesse conceito. Veja, não é que eu vou ficar em casa de braços cruzados esperando a dependência de Deus. Não vou trabalhar, não vou estudar, eu não vou procurar ter não vou ficar esperando na dependência de Deus. Não é isso, né? Nossa vida prossegue. Só que as nossas decisões precisam ter Deus como o principal orientador. Quando a gente faz isso, tudo dá certo. Experiência minha, né? De casamento, experiência de vida, deixa na mão de Deus, né? Pede a Ele que resolva para você. Ele resolve sim. A gente precisa aprender a ouvir e a entender, ok? Bom, o segundo ponto que o pastor coloca aqui é a santidade e as atitudes resultantes da obediência. No versículo 14,
Pedro continua aqui: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Como filhos da obediência, agora vocês são obedientes. Antes da conversão, antes de acreditar, de estar no caminho de Cristo, de estar seguindo a Cristo, nós tínhamos atos que eram regidos pela ignorância. Nós não sabíamos que algumas das coisas que fazíamos estavam erradas. Mas agora, no momento da conversão, entendemos que recebemos o Espírito Santo e aí ele é apto a nos dizer o quê? A nos ajudar a discernir do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele vai apertar o nosso coração e falar: você está fazendo errado, camarada. Acerta aí, porque o negócio está errado. Então, deixamos de ser filhos da ira e filhos da desobediência e passamos a ser filhos de Deus. Não podemos mais ser regidos por aquela ignorância que havia. Então, a primeira coisa é que a obediência marca um novo estilo de vida. Somos novas criaturas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em que sentido? Eu vou deixar o meu velho estilo de vida, os pecadinhos de estimação que eu tinha, porque agora eu sei que estão errados e eu sei que Deus não se agrada deles. E eu vou corrigi-los um a um. Ou todos de uma vez, se for possível. Mas a gente vai amadurecendo e corrigindo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Ser filho da obediência, nova criatura, é não estar mais amoldado às coisas do mundo. Eu não devo mais imitar o padrão do mundo. O que é imitar o padrão do mundo? Aquelas coisas que o mundo diz, não tem nada demais, não pega nada, mas a gente sabe pela Bíblia que está errado, então a gente não pode fazer. Está errado, está errado. Deus criou o sexo para ser depois do casamento, então está errado. Não devemos agir da forma como o mundo pensa. Não podemos trazer para a igreja comportamentos e ações erradas, dizendo que é normal. Se está na Bíblia, Deus disse que não gosta, não gosta. Pronto e acabou. O padrão que a gente segue agora é o padrão de Deus, não o padrão do mundo. Sabe o que é padrão? Você vai lá na loja de tecido comprar 1 metro de tecido, a vendedora vai pegar 1 metro, medir o tecido e cortar para você. Aquele metro ali é o padrão de 1 metro dela. Pediu 2, vai pegar 2 vezes, 3 vezes, enfim. É o padrão. Ela vai cortar o tecido de acordo com o padrão. Aquilo ali que é o metro dela. E o nosso padrão é Deus, é Cristo. E é Ele que nós devemos seguir. Deus eu costumo dizer que ele é lógico. Ou é sim ou é não. Ou a gente obedece a Deus ou somos desobedientes. E o segundo tópico, a obediência marca um novo procedimento. Esse está no versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Então, se a gente obedece e aí tem um novo estilo de vida, agora eu obedeço e tenho um novo procedimento. Eu vou me tornar santo segundo aquele que me salvou, segundo aquele que me chamou. Nós temos que buscar, demonstrar, viver a nova vida que nós temos em Cristo. Pela obediência, viver
em santidade, segundo o padrão de Deus. Então, dessas duas formas, né, eu tenho atitudes resultantes da obediência, que levam à santidade. Então, fui salvo e agora eu vou obedecer com um novo estilo de vida, não seguindo o mundo. Obedecer marcando um novo procedimento. A forma de proceder agora é a forma preconizada, né, dita por Deus, por Cristo, e não mais pelo mundo. O mundo faz coisas que lhe apraz. O mundo faz coisas que não são certas, mas que assim, não pega nada. Eu vou parar meu carro aqui em fila dupla rapidinho, não pega nada, né? Eu recebi o troco errado. Ontem eu recebi o troco errado, né? Fui na lanchonete lá, dei o dinheiro para minha esposa comprar o lanche. Geralmente eu não faço mais isso, usa-se mais plástico agora, cartão de plástico. Daqui a pouco, quando ela voltou com o dinheiro e me entregou, eu falei, tem mais do que eu te dei, né? Eu te dei 100, voltou com 100 e pouco. Pô, tá bom esse negócio, mas volta lá que tá errado. Não, me dei bem. Não me dei bem, eu não tenho essa história de me dar bem. Para me dar bem, alguém está se dando mal. Isso está errado. Volta lá e devolve. Não é teu, não é meu. Eu não vou ficar com isso. Não é meu. Achado não é roubado. Não, achado é perdido e alguém perdeu. E provavelmente alguém está procurando. Então, são procedimentos no mundo que a gente tem que buscar não fazer. Fala-se muito de corrupção, fala-se muito de combate à corrupção. Tá certo, temos que combater a corrupção, mas temos que combater a corrupção nas nossas vidas, nos pequenos atos que nós mesmos erramos, né? Vem lá a 120 por hora, mas a pista é de 80. Eu freio perto do radar, passo 80 e sigo a 120 por hora. Está errado, né? Se a pista é de 80, porque ela tem condições de segurança para 80 km por hora. Se eu estou fazendo isso, eu estou errado. Vou baixar o filmezinho para assistir, que é de graça. Não é de graça, não. Tem direito autoral em cima disso. E você e eu não devemos fazer isso. Hoje tem fontes aí para ver filmes, enfim, baratas, condizentes, né? Então a gente pode e deve buscar fazer o que é certo, fazer o que é correto. E o terceiro tópico da revista aqui, o pastor Samuel coloca a santidade e as atitudes resultantes do relacionamento. Relacionamento com quem? Com Deus. Buscamos na santidade um relacionamento com Deus. Versículo 16, porque está escrito. Se está escrito é ordem. E se é ordem, a gente tem que cumprir, né? Nossa sociedade não está muito assim. Se há uma ordem, eu vou ver se essa ordem tem um fundamento, se eu devo ou não cumprir. Isso não existe. Ordem é ordem. Imposto é imposto. Pague o imposto. É porque é imposto. Eu não gosto. Eleja outros, né? Use outros governantes, eleja outros legisladores que ajuste a situação do jeito que a gente deve ajustar. Tá difícil? Tá difícil. Eu concordo. Mas Jesus disse, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se está escrito, é ordem, cumpra. Sede santos, sede, verbo no imperativo, né? Sede é ordem, sede santos, porque eu sou santo. Eu vou buscar me relacionar com Deus. A santidade vai me levar a relacionar com Deus, a um relacionamento com Deus. Vem cá, para se relacionar com uma pessoa, você chega dizendo para ela tudo que ela é ruim, tudo que você não gosta nela e faz tudo ao contrário, ou você procura agradar essa pessoa, fazer o que ela gosta, fazer do jeito que ela gosta. A gente procura agradar, a gente procura acertar, né? Nós somos povo de Deus e para ser povo de Deus, nós temos que demonstrar na sociedade que nós vivemos que nós somos ou buscamos ser como o nosso Deus é. E o nosso Deus é santo e nós temos que ser
santos. Sede santos, porque eu sou santo. Relacionar com Deus não significa apenas buscar rituais, né? O povo antigo não conseguia a salvação porque eles tinham a lei e cumpriram a lei, mas não conseguiam agradar a Deus. A lei era dada para que o povo vivesse em amor, mas o povo cumpria a lei e não agradava a Deus. Volto ao exemplo do radar. O radar é de 80, eu venho a 120, freio, passo a 80 no radar e continuo a 120. Estou cumprindo a lei? Não, claro que não, porque o radar não é o único ponto que é 80. O radar é uma fiscalização eletrônica. Eu estou falando, mas é complicado, a gente cai no erro, né? A gente cai no erro. Mas veja um exemplo. O radar é uma fiscalização eletrônica, eu deveria estar percorrendo a pista nos mesmos 80 por hora. Em alguns pontos é um ponto de travessia, me obriga a botar 30, 40 para reduzir a velocidade, é um redutor de velocidade. Mas em muitos casos o radar é só uma certificação de que eu estou cumprindo a lei, né? E que tristeza e que decepção quando a gente não cumpre a lei, né? Então o povo seguia a lei, mas nem por isso alcançava a salvação, muito menos conseguia fazer a vontade de Deus. Cristo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz por nós, para nos salvar. Essa é a mensagem da salvação. E agora a gente busca uma intimidade com Deus, né? E nessa intimidade temos que estar perto dele. O processo de salvação e justificação nos leva à reconciliação com Deus. Perdão, processo de salvação e santificação nos leva à reconciliação com Deus. O pastor fez um parênteses aqui muito interessante que carece, ou acho interessante abordar. Ele botou salvação e santificação, abre parênteses, conversão, justificação, redenção, regeneração, filiação e santificação. Veja que ele colocou vários passos intermediários, não necessariamente um acaba onde o outro começa, alguns acontecem de forma paralela, mas tudo começa pelo processo de conversão. Jesus morreu na cruz, mas isso não é suficiente para tornar todo o universo filho de Deus, né? Isso, ele morreu na cruz para aqueles que aceitarem o seu pecado. Então, o homem precisa aceitar o seu pecado, não, o seu sacrifício. Perdão, o homem precisa aceitar o sacrifício de Jesus e se converter. E converter significa mudar de direção. O homem precisa se converter, mudar de direção. Depois, com o sacrifício de Jesus, o sangue de Cristo nos justifica. Éramos pecadores perdidos, mortos para o mundo. E agora os nossos pecados estão justificados. Eu não tenho mais culpa deles. E depois nós somos rendidos. Então, como alguém que estava perdido, a gente é recuperado. A minha dívida foi rendida, foi sanada. Eu tinha uma promissória que eu paguei, não pude pagar na data, tudo bem, não me cobraram juros porque eu fui justificado. O advogado foi lá e pediu para ser justificado. E agora a promissória é devolvida e eu estou rendido, não tenho mais, foi a redenção, eu não tenho mais aquela dívida. E Deus nos regenera, é um processo na sequência, eu volto ao estado em que quando o homem foi criado era puro, né? Antes do pecado entrar no mundo. Deus então nos adota como filhos, somos filhos adotivos de Deus, a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção, e aí sim, né, nessa brincadeira toda, nesse processo todo, inicia-se a santificação. Então, a santificação é um processo, não é algo que vai acontecer de uma hora para outra. Eu tenho que insistir, eu tenho que estar atento.
né? E eu tenho que buscar fazer a coisa certa. É uma ordem. O nosso Deus é perfeito e perfeitamente santo. Por isso, nós devemos estar ansiosos por buscar essa santidade e essa perfeição de Deus. Nós temos que estar o tempo todo perseguindo fazer isso. Eu tenho que estar insistindo nisso. Eu não posso perder isso de vista. Sabe quando você está fazendo uma dieta, que você tem que fechar a boca, regular o que você está comendo? Pode distrair? Não, não pode distrair. Tem que estar atento, focado. Estou estudando para um vestibular. Pode distrair? Não pode distrair. Tem que estar atento e focado para que o seu esforço resulte numa coisa positiva, para que você consiga atingir o seu objetivo. A santificação é assim. A gente precisa estar atento para atingir o nosso objetivo. Conclusão, né? O pastor colocou como segredo para uma vida santa, mas talvez não seja um segredo assim. Talvez o que eu preciso é prestar atenção nas atitudes resultantes das escolhas que eu estou fazendo. Sou eu que estou escolhendo ou eu vou entregar para quem pode escolher e resolver para mim? Deus sabe escolher melhor para mim as coisas, né? Eu preciso aprender a viver na dependência de Deus e estar atento. Eu preciso ter atitudes resultantes da minha obediência. Obediência no sentido de buscar santificação, um novo estilo de vida, um novo procedimento, não mais amoldado ao mundo, né? Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, não tomai a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo dá uma completada na ideia, ele fala para não se amoldar ao mundo, né? E transformar pela renovação do entendimento, né? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ela é maravilhosa. O nosso Deus é maravilhoso e só tem coisas boas para nós. Agora, claro, no mundo tereis aflições. Não estou dizendo que é o tempo todo, né? Bom, tudo dando certo o tempo todo. Não é assim. Mas a nossa salvação vai dar certo lá no final. Nosso galardão está guardado. E o nosso Deus é tremendo. Nosso Deus cumpre essa promessa. Agora, relacionamento é algo que a gente precisa buscar. Tenho eu buscado um relacionamento com Deus? Como é que se busca o relacionamento? É ler a Bíblia, é orar todos os dias. Viver em oração, conversando com Deus o tempo todo. Eu tenho feito isso, né? Tem uma música infantil que fala: leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Eu lembro disso quando eu tinha uns 6, 7 anos de idade, né? Bota tempo nisso, né? Bota tempo nisso. Mas é a receita de bolo, é um segredo para que a gente possa crescer no relacionamento com Deus. Santificação, mistério, né? Ou segredo para uma vida santa. Segredo não tem, mas a gente tem que estar atento. Por quê? Porque vai acontecer muito problema, vai acontecer muita coisa para me desfocar, para te desfocar. Vai acontecer muita tentação e nós temos que estar atentos. Deus nos ajude a estar cada vez mais atentos à sua vontade, atentos à sua forma, né? E nos ajudando a ser santo, nos ajudando nesse processo de santificação. Que Deus nos abençoe, a mim e a você, e nos ajude a cada momento. Vou ficando por aqui, um abraço e fiquem com Deus.